Fala aí, brutas e brutos do nosso canal, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Hoje eu quero trocar uma ideia top com vocês aí. Quero fazer aí um conteúdo com vocês, como se eu fosse começar do zero aqui em Portugal. Pessoal, lembrando que eu já tenho 2 anos e 6 meses, quase 2 anos e 7 meses aqui em Portugal. Meu filho nasceu aqui em Portugal. A gente já tem uma grande experiência para contar. Conheci 3 países aqui da União Europeia e hoje eu estou fazendo uma retrospectiva junto com vocês. Eu quero fazer essa retrospectiva, quero analisar aqui, dividir esse primeiro vídeo em 3 tópicos, né? E quero compartilhar com vocês o que eu faria, né, se eu fosse começar do zero em Portugal. Pessoal, o primeiro tópico que eu coloquei aqui é a organização, né, a organização pessoal. Então, assim, eu listrei, né, fiz um tópico aqui, um top 3 aqui dentro aqui, seria as coisas que antes do Brasil, antes de sair do Brasil, né, para vir aqui para Portugal, se eu fosse começar do zero aqui, eu daria prioridade. O primeiro aspecto seria no quesito saúde, tá? Eu, antes de sair do Brasil, eu faria um check-up completo, tá? Fazia uma bateria de exame, principalmente tratamento odontológico. Por quê? Porque aqui as coisas é bem caro, tá? Principalmente se tratando de saúde. Aqui tudo você paga, inclusive consultas em hospitais públicos, você paga, tudo é compartilhado. E, né, sem contar que os custos, né, para você fazer tratamentos odontológicos é muito caro. Então, seria a primeira coisa, né, eu começando do zero, que eu faria aqui, né, antes de sair do Brasil para vir para Portugal, né, eu faria isso. A segunda coisa, pessoal, que eu faria, e ela vai estar amarrada aqui no terceiro tópico que eu conciliei aqui, eu faria uma viagem teste, principalmente dentro do Brasil, né? Não sei de que região que você está me assistindo, não sei qual é o seu planejamento de viagem, mas eu hoje, se eu fosse começar do zero, eu faria uma viagem teste, principalmente se fosse para um estado vizinho ao meu, e me especializaria, né, no top 3 aqui em alguma área, principalmente se fosse numa área onde eu conseguiria trabalhar, né, como peão, como um funcionário técnico. E aí nessa área técnica, né, ou nessas profissões, eu colocaria aí um top 3 também dentro. Eu tentaria me aperfeiçoar ou na solda, ou na parte de eletricidade e automação, ou na construção civil. Então eu jamais, né, sairia do Brasil sem ser especialista em algum dessas áreas. Jamais mesmo. Jamais tentaria imigração para outro país sem ser profissional em alguma área. Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira parte, né, da organização. Eu jamais abriria a mão disso se eu fosse começar de novo. A segunda parte, o segundo tópico que eu coloquei aqui, seria na questão financeira. O que eu analisaria antes, né, para chegar aqui em Portugal e começar do zero, né? Primeira coisa, eu aprenderia, né, a olhar o câmbio, a olhar a oscilação de câmbio. Ficava de olho, né, frequentemente na conversão de moeda do real para o euro, porque o euro é a moeda praticada aqui na Europa. E também ficaria de olho, né, e faria cartões, né, que automaticamente me atenderia aqui na Europa. E aí eu já quero indicar a TransferWise, vou deixar aqui também o link se você quiser acessar a TransferWise. Por que eu faria isso? Pessoal, quando você pretende migrar para algum país, você vai ter que movimentar dinheiro. E quando você vem do Brasil, principalmente para a pessoa que é recém-chegada, vai ter que ficar fazendo conversão de dinheiro. E é bem verdade, pessoal, que por mais que Portugal seja um país seguro, aqui infelizmente está acontecendo vários tipos de golpe. E você andar com dinheiro espécie, isso aí já deixou de existir há muito tempo. Então eu te aconselharia você já sair do Brasil, principalmente com o cartão da TransferWise, uma conta da TransferWise, já sabendo mexer nesse aplicativo. Isso, né, com certeza faria aí você chegar aqui e estar assegurado pelo menos na sua questão financeira.
pelo menos, né, nessa situação você não precisaria de ter, né, dor de cabeça para abrir uma conta em um banco, né, físico. A terceira coisa, né, que eu faria até mesmo no Brasil era deixar uma procuração, né, com a pessoa de confiança, e essa procuração seria, né, para você estar resolvendo pendências em banco ou movimentando contas em banco. Então, isso aí seguramente, tá? Eu faria com certeza, antes de sair do Brasil. E a terceira e última, né, para não prolongar muito nesse vídeo da série, começando do zero em Portugal, eu observaria, né, o melhor momento para estar vindo para a Europa, principalmente para quem é brasileiro, que vem de país tropical. Eu escolheria uma data que não seja próximo do inverno, para não chegar de cara pegando o inverno. Então, se eu fosse, né, começar do zero em Portugal, automaticamente eu imigraria aí por volta, né, do mês de maio. Com certeza isso me ajudaria muito a minha adaptação com o clima aqui da Europa. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês é que em momento algum, eu, né, deixaria qualquer membro da minha família para trás. Eu sou casado, tenho um filho, e se eu fosse começar do zero em Portugal, eu jamais deixaria a minha família para trás, até porque eu já compartilhei com vocês, né, o problema que a gente teve na época do Covid. Então, pessoal, isso com certeza ia fazer toda a diferença para mim, né? Principalmente porque eu estou vivendo cá em Portugal. Uma outra coisa que eu jamais abriria a mão também nesse começo, depois da viagem já estar estabelecida, depois que eu já estivesse em solo português, era de morar próximo a um grande centro, né? Esses grandes centros que geralmente a gente cita nos nossos vídeos seria morar numa região metropolitana ou próximo de uma região metropolitana. Por que eu estou falando isso? Porque os preços de arrendamento já se equiparou de ponta a ponta de Portugal, já não faz muita diferença em você morar mais no interior e você morar próximo a um grande centro. Hoje o valor dos arrendamentos, infelizmente, está quase todos padrões, subiu muito, então já não compensa você morar em interior, né? E para a pessoa que estaria começando do zero, seria ideal morar próximo de uma região metropolitana. Eu vou dar exemplo aqui, se eu fosse começar do zero, moraria próximo ao Porto, porque nisso eu conseguiria pleitear um trabalho, né? E nesse trabalho, durante os fins de semana, eu buscaria também desenvolver outra atividade em outro ramo, para que eu pudesse conciliar, né? E também me desenvolver mais dentro de um novo país. Para encerrar, pessoal, eu, né, sendo brasileiro, uma coisa que eu faria começando do zero era, principalmente nos 6 primeiros meses, focar na minha trajetória e na trajetória da minha família e tentar viver, né, esse período aí de forma meio que isolada, né? Trabalhando dentro das minhas metas e das minhas métricas. Deixava um pouco a rede social de lado, principalmente essa parte que tange política, e procuraria focar na minha vida pessoal. Então, viveria dessa forma no meu começo de trajetória aqui, né? Começando do zero em Portugal. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje e fui!